Alguém já tem algum palpite? Quais são esses sinais aí que os homens dão? Que a gente precisa ficar atenta. Gente, eu tenho uma boa notícia com relação a isso, tá? Não são sinais diferentes de pessoas normais, né? Porque assim, pra gente se relacionar, a gente tem que observar também como é que essa pessoa tá recebendo, né, a nossa iniciativa, vendo se ela tá correspondendo a gente, vendo, enfim, se ela quer as mesmas coisas que a gente. Isso em amizade, isso, enfim, relações de trabalho, relação com a nossa família. São coisas que a gente é capaz de perceber. A gente também não precisa lidar com isso como se, nossa, agora que eu cheguei no planeta Terra e agora que eu preciso desvendar o que os homens, como é que os homens lidam com relacionamento e tal. Não é bem assim. A questão é que às vezes a gente tá tão imersa nos nossos sentimentos e na nossa idealização desse relacionamento ou desse cara perfeito que a gente não enxerga o óbvio, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco pra vocês entenderem melhor. Ó, a Angélica falou aqui, sinais de desinteresse. Muito bem, Débora, Daia, Edileia. Querida Cereja, sinais que estamos sendo trouxa. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não gosto de ficar falando muito esse negócio de ser trouxa e tal, porque eu acho que isso não é uma coisa proposital, não é mesmo? Acaba que, quando a gente acaba sendo trouxa, não é uma coisa que a gente quer ser no fim das contas. Então eu acho que dói, assim, falar um pouco assim, machuca, entendeu? Então eu evito usar essa expressão. Kailane, Cauê, Marina. Marina, minha seguidora super valorizada, está sempre aqui comigo. Gente, então vamos lá. Vou começar essa live explicando pra vocês o seguinte. Como eu falei, essa questão das atitudes que os homens têm com relação a gente, ou que eles deixam de ter, é muito mais óbvio do que a gente imagina. Essas atitudes, elas são muito mais claras do que a gente imagina. Só que às vezes a gente tá dentro dessa idealização, dentro dessa questão do relacionamento que eu criei na minha mente e que eu quero que seja exatamente daquele jeito. E, gente, pela criação da mulher, né, a mulher que é criada ali com boneca, filme, livro de contos de fadas, novelas e aquela coisa, a gente já vai criando, idealizando um relacionamento que, na verdade, só existe na nossa mente e ali, né, no mundo irreal. Então a gente cresce achando que se relacionar é uma coisa. Só que aí, quando a gente vai realmente lidar com os homens, a gente vê que não é bem aquilo. Só que muitas vezes a gente acaba sustentando essa ideia que já foi criada exatamente porque ela tá fixa na nossa mente, são as nossas crenças. A gente acredita realmente que aquilo ali é se relacionar. E aí acaba que a gente vai criando aquela ideia de que o amor suporta tudo, que eu tenho que aguentar tudo, que eu tenho que ser aquela mulher boazinha que meu pai e que a minha mãe me ensinaram a ser, a pessoa que fica calada pra tudo, que aceita tudo, que acha tudo normal, porque eu vou ser feliz quando eu for amada e reconhecida. E pra ser amada e reconhecida eu preciso ser essa mulher, entendeu? Que aguenta tudo, que suporta tudo, que é boazinha demais, que, enfim, não pode exigir nada, porque senão, se eu exigir um cara que, sei lá, esteja à minha altura, que tenha todos os pré-requisitos que eu quero, eu vou estar sendo, sei lá, arrogante, não vou conseguir alcançar isso, eu vou acabar sozinha. Então eu tenho que aceitar esse embuste aqui que tá na minha vida. E não, gente, não é isso. Só que se a gente não se abre pra aprender realmente como um relacionamento de verdade funciona na prática, a gente também nunca alcança isso. A gente fica presa em homens e relacionamentos péssimos, que só fazem mal pra gente. E um passo muito importante pra gente conseguir realmente chegar nesse relacionamento que a gente quer é observar esse cara que a gente tá saindo, que a gente tá se relacionando, que a gente tá conhecendo. Simplesmente porque, gente, pra você tá com um cara e vir a dar certo com ele, vir a ter um relacionamento com ele, ele precisa estar na mesma sintonia que você. Ele precisa querer a mesma coisa que você. Não adianta você pensar que, eu vou convencer ele a ficar comigo. Eu vou fazer ele mudar e gostar de mim. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se vocês pensam assim, pelo amor de Deus, desconstruam essas ideias. Isso é extremamente necessário. Cada um na vida tem o livre-arbítrio, não é mesmo? Você não pode escolher o que você quer pra sua vida. Todo mundo ao seu redor não é a mesma coisa? Então, o cara que tá saindo com você também. E ele tem todo o direito, gente, de escolher, de se identificar com você ou não. Isso é uma coisa que a gente não manda nisso. Isso simplesmente acontece ou não acontece, ok? Então vamos lá, vamos aprender a analisar os sinais que os homens dão. Primeiro sinal que os homens dão, e aí eu vou falar, no caso, primeiro eu vou falar o caso de desinteresse e o caso de interesse, tá?
Gente, o cara que você tá saindo, que você tá conhecendo, ele vive sumindo e voltando. Sumindo e voltando. O que isso quer dizer? O que esse cara tá te mostrando? Olha, quando eu lembro de você, quando eu tenho um tempo assim sobrando, super de boa e tal, eu vou estar com você, eu vou te ligar, eu vou querer sair com você. Mas, isso não vai ser sempre. Por quê? Porque eu tenho outras coisas da minha vida que são muito importantes pra mim, que são extremamente importantes pra mim, e tem momentos que eu não quero te incluir nisso. Isso é um sinal óbvio, gente. É um sinal óbvio de que ele não quer estar com você. De que ele quer simplesmente, quando eu lembro de você, quando você tá ali no meu banco de reservas, eu vou te procurar. É um sinal mais do que claro, Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Se o cara tá indo e voltando toda vez, ele fica não sei quanto tempo sem falar com você, aí do nada volta e fala aquelas coisas de, saudade, né, eu tô com saudade de você, nossa, que falta eu senti de você, que não sei o que. Gente, não caiam nesse papinho, não caiam, porque as atitudes dizem muito mais do que as palavras. Se o cara que você tá saindo, que você tá conhecendo, fica não sei quanto tempo sem falar com você, volta como se nada tivesse acontecido ou com palavrinhas doces pra te convencer, o que ele quer? Te manter ali no banco de reserva. Isso é uma coisa óbvia, gente, óbvia. Então não pensem o seguinte, ele voltou porque ele sentiu a minha falta. Um mês, o cara desapareceu um mês da sua vida, ele voltou porque ele sentiu a minha falta. Agora a gente vai dar certo. Agora a gente vai ficar junto. Não, gente, não. Sabe por que ele voltou? Em primeiro lugar, para saber se você ainda tá na dele. Porque existem muitos caras, sim, que gostam de ter um harém ali ao redor, para que eles elevem o ego deles, entende? Para que eles sempre tenham alguém para sair, para transar, uma companhia. Então, assim, eles tentam se garantir dessa forma. Só que por que eles não ficam realmente na sua vida? Porque eles sabem que se eles forem ficando na sua vida, se eles mantiverem esse contato com você sempre, sair com você sempre, primeiro, eles vão perder a oportunidade de conhecer outras mulheres nesses momentos que eles estão com você. Quanto mais ele tiver com você, menos ele vai poder flertar com outras mulheres, conversar com outras mulheres, procurar outras mulheres, porque tem homens que saem pra isso, para procurar mulheres para se relacionar. Então, se ele ficar muito tempo com você, ele sabe que ele vai perder essas oportunidades, ele não quer. Ele quer, pelo contrário, o harém dele ali. Então, ele vai sumir para dar essas escapadas, fazer as coisas dele e procurar outras mulheres, mas ele vai querer que você fique no banquinho de reservas. Mas se não é o que você quer, se não é isso que para você tá legal, etc., você tem que colocar um basta nisso. Quando ele voltar, você não pode sair com ele. Porque esse é um sinal óbvio, de que ele não quer estar realmente presente na sua vida. Essa coisa dele ficar sumindo e voltando, ok? Mas, gente, lembrando, se você estiver super tranquila com isso, se você não quiser se relacionar sério com esse cara, eu não tenho um sentimento profundo por ele, eu não sinto uma coisa a mais, eu acho legal sair com ele, ficar com ele, mas é só, assim, eu sei que ele não é o cara certo pra mim, não tem problema nenhum você sair com esse cara, nenhum, porque vocês vão querer a mesma coisa, ele vai querer curtir, você também, ok, não tem nada de errado nisso, gente, nada de errado, tá? Mas se você está buscando um relacionamento e você já está envolvida com esse cara, é sinal de que ele não quer a mesma coisa que você. E você tem que cair fora, senão você vai se machucar, ok? O sinal que ele tá dando é o fato dele não estar realmente presente na sua vida, dele não estar se esforçando realmente para estar com você. Então, quando ele quer, quando ele lembra, ele faz um movimento, mas geralmente ele simplesmente está ausente, vivendo a vida dele e priorizando N outras coisas que não te envolvem, ok? O contrário também é verdade, né, gente? Se o cara tá ali te procurando, querendo estar com você, gente, lembrando, tá? Devagar se vai longe. Nada de achar que porque o cara conversa com você todo dia, ou porque o cara, sei lá, todo fim de semana a gente tá saindo, ele tá apaixonado, quer namorar comigo. Devagar se vai longe. É claro que se ele está presente na sua vida cada vez mais, isso é um sinal de que ele está te priorizando, ele está realmente gostando de estar na sua companhia, mas isso ainda não significa que ele quer ter um relacionamento com você. Você precisa ir com calma, ok? Beleza? Vamos lá então. Mais um ponto. O cara promete e não cumpre. Gente, acontece demais. Ele falou que ia vir me ver. Ele falou que a gente ia sair esse fim de semana, mas aí ele desapareceu.
O cara falou, sei lá, não sei lá o que, a gente tinha combinado de viajar no feriado tal, ele já virou pra mim e falou que não vai poder porque não sei o que. Quando o cara já tem esse movimento de ficar te prometendo e não cumprindo, gente, não é porque ele desmarcou uma vez que, nossa, meu Deus, ele tá prometendo e não cumprindo, não é assim. Mas você percebe a constância, gente, a constância, como numa amizade. Se você tá conversando com uma amiga sua, que você marca de sair 3 vezes seguidas, e ela desmarca as 3 vezes seguidas, o que ela tá te mostrando? Olha, sair com você não é minha prioridade, não é tão importante assim, eu preciso dar atenção para outras coisas, ou eu estou preferindo dar atenção para outras coisas, ok? É isso, você vai perceber que a sua amiga tá desinteressada, gente. É a mesma coisa com o cara. É a mesma coisa. Mas como eu falei, por que a gente não consegue muitas vezes enxergar isso? Porque a gente tá presa na idealização do relacionamento que a gente criou. Então a gente acha que a gente tem que aguentar esse cara sumindo, aguentar e entender que ele, enfim, desmarcou pela 3ª vez seguida o rolê com a gente. Ai, não, mas tudo bem. Aí na 4ª vez você marca de sair com ele de novo, ele desmarca de novo. Entende? Então, assim, sair dessa idealização, desse relacionamento é essencial, senão você não enxerga os sinais, não tem jeito, tá? Então, se o cara promete e não cumpre, sinal claro, claríssimo, que ele tá ali, ó, constantemente te mostrando o seguinte, olha, na hora da empolgação que a gente tá conversando, não sei o que, eu marco com você, só que eu sempre prefiro fazer outras coisas que surgem, entendeu? Na verdade, eu não tenho a real intenção de estar com você. Ou na hora que eu converso com você, eu até tenho, mas depois passa e eu quero fazer todas as outras coisas que existem na minha vida. Mas não está realmente com você. Então, esse é um sinal muito claro de que o cara não está realmente afim de ficar com você mesmo. Ele tá assim, ó, simplesmente muito satisfeito, muito confortável de estar aqui no virtual, te falando coisas legais, conversando com você, mas ele não faz questão de passar disso. Tá? Pouco esforço, ele tá fazendo pouquíssimo esforço para realmente ter você na vida dele. Quanto mais você aceita, né? Aí ele remarca você, então tá, vou sim, tal. Você tá sempre pronto, disponível para atendê-lo, menos ele vai te dar valor, ok? O contrário também é verdadeiro, né, gente? Se o cara promete e cumpre, se o cara quer sair com você, marca de sair com você, sai com você e tudo isso, o que isso significa? Que ele está fazendo a parte dele, ele está se esforçando para estar com você, tá? Terceira coisa, e isso se parece com o anterior, o cara vive remarcando os encontros. Tudo acontece na vida dele que ele precisa te dar uma justificativa, e às vezes te dava justificativas belíssimas, assim, textos e mais textos, te dizendo, não, porque aconteceu tal coisa, e aí, minha mãe, minha tia, minha irmã, e meu trabalho, e não sei o que, e tal. Ele te dá, assim, justificativas lindíssimas, e ele está sempre remarcando os encontros com você. Gente, se existem N coisas que são mais importantes pra ele do que te encontrar, e aí eu não tô falando coisas do dia a dia não, tá, gente? É tipo assim, eu tenho que dormir, né? As pessoas precisam dormir, é óbvio. Poxa, eu preciso trabalhar, esse é um horário de trabalho. Coisas normais, tudo bem. Mas quando você percebe que é um movimento desse cara ficar remarcando, entende? O tempo todo isso, o que isso significa? Que outras coisas pra ele são muito mais importantes do que você. Então ele tá colocando isso na sua frente. E ele tá de boa com isso. Ainda que ele te justifique, você tem que pensar o seguinte, poxa, eu quero estar com um cara que a gente marca, aí ele vai, ele coloca a irmã dele na minha frente, ele coloca a mãe, aí depois ele coloca não sei o que, a reunião de trabalho, aí depois ele coloca não sei o que da faculdade dele, e depois... É você que tem que se questionar. Eu quero estar com um cara assim? É você. Porque isso é um sinal claro de que muitas outras coisas na vida dele são mais importantes do que te conhecer, do que estar com você. E aí você tem que se questionar. Eu quero estar com um cara que não tem tempo, que fica remarcando encontro comigo, que eu fico aqui esperando. Se questione. Se questione. Bom, outro sinal que os homens dão, sinal muito óbvio, mas que infelizmente quando a gente está muito envolvida, fica difícil de enxergar. Na verdade, eu acho que não fica nem difícil de enxergar, fica difícil de aceitar. Porque enxergar a gente enxerga muito bem, porque assim, é nítido e claríssimo, mas aceitar é que é o difícil. Quando o cara que você está saindo, ele simplesmente ou te procura somente, assim, começa a te procurar somente altas horas da noite, 10, 11, meia-noite, vamos sair, vamos encontrar, e etc. Ou então, todos os encontros de vocês, ele tem uma certa pressa, uma certa ansiedade para te levar pra cama. Gente,
Tem coisa mais óbvia que isso? Vamos combinar, tem coisa mais óbvia que isso. Se isso acontecer no primeiro encontro, no primeiro, onde você não tá, assim, caidinha, envolvida nem nada, isso já vai, assim, gritar na sua mente. Só que se acontecer a partir do 10º, do 5º, qual que é a tendência? É que a gente tente, assim, tapar os olhos, entendeu? Tapar o sol com a peneira, como se desse pra fazer isso. Por quê? Porque a gente não quer aceitar que o cara, ele só quer transar com a gente, entendeu? Então, a gente precisa aceitar isso. A gente precisa, porque assim, enxergar a gente enxerga, mas o aceitar é que é o difícil, entendeu? Se você quer ter um relacionamento, você tem que enxergar isso, gente. Não tem jeito, você tem que enxergar, você tem que aceitar, porque é a realidade ali, escancarada, te mostrando o que esse cara quer e que é algo diferente do que você quer. Então, observar esse sinal, que é uma coisa óbvia. Tipo, pô, toda vez que a gente sai, ou então aquele famoso, toda vez que ele quer sair comigo, ou é pra assistir Netflix na casa dele, ou é pra assistir Netflix na minha casa. Gente, é óbvio, isso é uma coisa óbvia. Ai, Daniela, mas eu tô curtindo sair com ele é um cara muito bacana, não queria que fosse assim, o que eu posso fazer? Chama ele pra fazer outra coisa. Fala, olha, não, eu não quero assistir Netflix hoje. Hoje eu quero jantar, tá? Me leva num restaurante legal, vamos comer um japonês? Escolhe um restaurante japonês, porque eu amo japonês. Sabe? Você vai ver o que esse cara vai dizer. Se ele virar e falar assim, não, eu não quero jantar, e não disser mais nada depois, o que isso significa? Ele não quer sair realmente comigo, ele não quer realmente estar comigo, ele quer simplesmente transar comigo. É simples. E também, se ele virar e falar assim, pô, então tá, vamos jantar sim, então eu vou escolher um restaurante. Sinal de que ele tá disposto a passar um tempo com você. Talvez realmente ele queria ficar em casa e não fazer nada, então ele ficou jogando essa por estar meio acomodado, mas aí você tirou ele da zona de conforto. Sabe, isso precisa acontecer, gente. Se não é o que você quer, você tem que se posicionar e não ficar calada aceitando as coisas, ok? Mais um ponto muito importante. O cara, um sinal também muito legal. O cara é um cara na sua frente, assim, nos encontros, e ele é outro cara quando ele não tá com você. Por exemplo, os encontros que ele proporciona pra mim são maravilhosos. Ele me leva em restaurantes incríveis, ele faz surpresa, ele é todo maravilhoso. Nossa, ele paga a conta sempre, sabe? Super cavalheiro, ele abre a porta do carro. Ele é aquele cara assim, olha, meu Deus, exemplar, top, assim. Só que aí, gente, por trás, ele fica dias sem te responder. Ele, sei lá, some, desaparece. Ele, não sei, te trata de uma maneira, sei lá, mais fria, mais ríspida. Sinal de quê, gente? Sinal de que esse cara está sendo um personagem. Óbvio, é óbvio. Na hora que você tá ali com ele, ele faz tudo pra te impressionar. Ele se esforça, ele, nossa e tal. Mas aí, né, no dia a dia, na rotina, no mundo real, ele não é esse cara. Porque é muito fácil te impressionar ali por algumas horas, né? 3, 4 horas na sua companhia é muito fácil. Fazer um personagem e tal, te envolver, te levar pro motel. É muito fácil fazer isso ali, no cara a cara. O difícil é manter isso na vida, entendeu? Até porque ele deve estar fazendo isso com várias mulheres. Então, observe, sinal muito claro se esse cara é uma pessoa na sua frente, outra pessoa nas suas costas, ok? Oi, gente que entrou aqui. Nossa, muita gente. Depois eu cumprimento cada um direitinho. Tiago, se a pessoa que está do seu lado irá estar, sempre dá o jeito, não uma desculpa. Fato. Ó, a Keilane falou, viva essa situação. Pois é, Keilane, então atente aos sinais, que os sinais estão aí, ó, gritando, estão assim, ó, óbvios na nossa frente, mas a gente tem que querer enxergar. Mais uma coisa, ele fala, mas ele não faz. É o famoso cara que te promete o mundo, entendeu? O cara te promete o mundo, ele fala que ele vai buscar a lua pra você, entendeu? Ele fala, nossa, não, porque a gente, cara, a gente tem tudo a ver, a gente com certeza vai ficar junto. Ele já te apresenta pra mãe, e ele, nossa, não sei o que, e ele super te envolve, ele fala mil coisas, etc. Mas aí, gente, né, os dias vão passando, e aí ele vai se mostrando um sapo, entendeu? O príncipe do começo vai se mostrando um sapo, sabe?
No começo ele, nossa, meu Deus do céu, te promete maravilhas, faz você pensar que ele é aquele cara, nossa, o cara que eu sempre sonhei, o cara que chegou aqui na minha vida agora. Meu Deus, ele bateu na minha porta e ele é tudo que sonhei. Não, é mais uma cilada. Pode ter 100% de certeza disso. É mais uma cilada. Até porque, gente, não existe ninguém perfeito. Se o cara te prometeu o mundo, você pode virar pra ele e falar assim, então, pode deixar que eu conquisto, tá? Tudo que eu quero, eu vou conquistar porque eu tenho capacidade, eu trabalho, eu tenho minha vida, eu corro atrás dos meus objetivos. Pode ficar tranquilo, não precisa se dar o trabalho de me dar o mundo, tá, meu querido? Tô muito bem assim. Gente, se não forem vocês ter o pé no chão, não achem que o cara que vocês estão saindo vai ter pra vocês não, viu? Porque o que mais tem aí é cara doido, maluco, que promete o mundo e some no dia seguinte. Se não for você ter os pés no chão, não espere você viver aqui no mundo real não, porque você vai parar lá em Nárnia. Isso é sério, A questão da idealização é muito séria, tá? Então, se o cara promete, mas não faz, ai, que eu vou te levar em tal lugar, ai, que não sei, quando você conhecer a minha família, eles vão te amar, e nananana. Quem tem que frear esse cara é você, porque senão você vai entrar no devaneio dele, tá? Você vai virar pra ele e falar assim, então, vamos ver, vamos dar um passinho de cada vez? Devagar você vai longe. Aí você muda de assunto. Se você não tiver os seus pés no chão, meu amor, não espere que esse cara vá cumprir o que ele tá prometendo, não. Até porque normalmente isso acontece no começo, eles nem te conhecem. Mas eles fazem toda aquela coisa pra te envolver e você cai igual um patinho. Então, por favor, gente, pés no chão. Please. Outro ponto muito bom. Muito bom. E esse aqui, a mulher, infelizmente, muitas mulheres ainda caem nessa. E, gente, isso aí eu falo lá no meu livro digital. Inclusive, lá eu dou outros exemplos também desse tipo de situação, que é o seguinte. Quem aí tem meu livro digital? Coloca aí pra mim, quem tiver, que vai lembrar dessa parte. Quando o cara vira pra você e fala assim, então, é porque eu tenho trauma com ex. Tenho muito trauma com a minha ex, sofri muito. É assim, ó, sofri muito, fui traído, não gosto de falar da minha ex, deixa pra lá, né? Ou quando o cara fica fazendo aquele draminha do tipo, sou ferido pela minha ex, também acontece. Não quero namorar, porque, enfim, não deu certo uma vez. Então, o cara fica se fazendo de ferido, sabe? Pela mulher que passou na vida dele. Chama a ex de louca, várias dessas coisas, né, que acontecem. E aí a mulher vai lá, o que ela faz? O que a mulher faz? Não, mas... Gente, não, ele tem trauma com o ex, mas eu não sou igual a ex dele. Eu não sou. Aí ela começa a tentar provar pro cara que ela não é igual a ex dele, entendeu? O cara tá dando ali um sinal óbvio, lógico, que é o seguinte: não quero me comprometer. Até porque, gente, essa história da ex aí, a chance disso ser mentira é grande, vou falar pra vocês. Em primeiro lugar, a chance de ser mentira é grande. Segundo, se realmente for verdade que ele é ferido com a ex, o problema é dele. Você não tem que resolver o problema dele. Você não tem que pegar a ex dele, ou o problema dele, a ferida dele e resolver. Porque você já tem que fazer isso com a sua vida. E eu aposto que vocês têm muitas feridas que não foram resolvidas. Porque a vida é isso. A gente vive e a gente tem muitas feridas, a gente carrega muitas feridas que a gente tem que resolver na nossa própria vida. E, com certeza, nenhuma de vocês, nenhuma de nós somos 100% bem resolvidas na vida. Então, não espere que você vai conseguir resolver uma ferida desse cara, porque você não vai. Você não vai. Você vai arrumar mais um problema pra sua vida, porque você vai ficar tentando provar pra ele que você é a mulher certa, que você não vai magoar ele, que com você vai dar certo, e você só vai se ferir. Sabe por quê? Porque ali na frente, ele vai assumir outra mulher na sua cara. Verdade, gente, verdade. Me dói dizer isso, me dói, mas é verdade. Ali na frente, ali assim, ó, um pouquinho ali na frente, você vai ter feito tudo pra esse cara, tudo, você vai ter feito assim, tudo, você vai ter dado a sua alma pra esse relacionamento, vai passar pouquíssimo tempo, ele vai assumir uma outra mulher ali, ó, na frente, na sua cara. E aí você vai falar, eu fiz tudo pra ele, eu me doei pra esse relacionamento, eu isso, eu aquilo, por que ele me magoou? Você se iludiu. Se ele tem problema com ex, se ele não quer se comprometer, não se interessa, você não tem que tomar esse problema pra você.
é virar pra ele e falar, olha, você tem um problema com a sua ex? Que pena, porque eu quero um cara pronto, cara. Eu quero um cara pronto, eu quero um cara livre, e você não é esse cara. Você tem problemas com a sua ex, como você tá me dizendo. Então resolva os seus problemas, sabe? Ou então, sei lá, vai fazer uma terapia, vai cuidar de você, sabe? Vai fazer qualquer coisa. Porque eu quero um cara pronto. Eu quero. Porque assim, eu me sinto pronta, entendeu? Eu me sinto pronta pra me abrir, pra me conectar com alguém que quer a mesma coisa que eu. Eu não quero problema pra minha vida não, meu querido. Dos problemas já bastam os meus, entendeu? Os meus que eu tenho que resolver todo dia. Meu trabalho tem problema, minha família tem problema, eu tenho problema. Não quero mais um na minha vida. Então, gente, por favor, um sinal óbvio que o cara dá, óbvio, tenho problema com a minha ex. Tenho trauma com o relacionamento. Isso é um problema óbvio, gente. Isso é um sinal mais do que claro. Ele te disse. Ele te deu tudo o que você precisava pra sair fora. Se você continua ali, é uma escolha sua. E depois não vale chorar. Não vale falar que ele me iludiu, ele me enganou, eu me doei completamente e ele não quis ficar comigo. Você fez isso porque você quis. Você fez isso porque você escolheu pegar um problema que não era seu e resolver. Só que não dá pra resolver o problema dos outros, gente. A gente só consegue resolver os nossos. Então concentre-se nos seus problemas. Se você ainda é insegura, se você tem, sei lá, medo de confiar nos homens, se você, não sei, se você fica extremamente ansiosa e cria muita expectativa quando você tá saindo com alguém, esses são os seus problemas. E são eles que você tem que resolver. E não os problemas de um cara que você tá saindo, que você tá conhecendo. Então, aprenda a ler os sinais, gente, porque eles são muito mais óbvios do que a gente imagina. Muito mais, como eu falei aqui. Outro sinal óbvio. Estou confuso. Tô confuso, não sei o que eu quero. Gente, se o cara tá confuso, só existem duas respostas, tá? Possíveis. Ou o cara quer namorar com você e te assume. Ele fala, eu quero namorar com você, você agora é minha namorada. E ele te assume. Ou então, qualquer outra resposta que ele dê é não. Significa não, tá? Tô confuso, tenho problema com a minha ex, não sei o que quero. Não é o momento pra gente estar junto. Tudo isso, gente, significa não. Gravem isso na memória de vocês. Se vocês não quiserem um homem pronto pra estar com vocês, ele nunca vai aparecer. Mas é nunca. Se vocês continuarem se contentando com esses caras que, enfim, né? Que dão todas as respostas menos o sim, entendeu? O cara do sim nunca vai aparecer. Então, observem os sinais, gente. Eles são muito mais óbvios do que a gente imagina, ok?